Elas são participantes ativos. Você acha que o meu vídeo ficou bom? Mas eu acho que você não deve ser maneiro, né? Porque não tá salvo. O quê? É porque você me deu tanta surpresa, né? E eu fui tão corajoso que eu nem tô falando direito. Qualquer coisa você me fala, a gente quer ver. Relaxa.
peguei. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos à cerimônia de posse da diretoria executiva eleita para o triênio 2023-2026 do Sindicato de Servidores Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, Sindijustiça. Vamos iniciar os trabalhos fazendo a composição da mesa. E gostaríamos nesse momento de convidar para compor a mesa e presidir os trabalhos dessa solenidade de posse, o presidente da Comissão Eleitoral, Samuel Viegas Ramalho. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos França, neste ato representado pela doutora Cirlei Martins, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo deputado estadual Carlos Cabral. Convidamos para compor a mesa o secretário da Comissão Eleitoral, José Dornelles. Convidamos à frente para compor a mesa o representante da diretoria executiva 2020-2023 do Sindijustiça, o senhor Luso Gonçalves. Convidamos para compor a mesa o desembargador Leandro Crispim, corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Destacamos e agradecemos muitíssimo a presença a deputada Maria Eusébia Bia de Lima, presidente do Sinteg e deputada estadual. Deputado estadual Mauro Ruben. Daiane Mara Martins Lima Alves, secretária da presidência do Tribunal de Justiça. Nilo Sérgio, presidente do Sindipúblico. José Balduíno Décio, advogado. Dr. Jacó Coelho, advogado. Presidente do Sindojusgo, Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Goiás, Eleandro Alves. Nelma Félix, presidente da Hugo Posse. Dr. Carlos Jubé, advogado. Murilo Guedes, advogado. Neto Poeta, representando a FENAJUD, Federação Nacional dos Servidores do Judiciário. Juclésio Fernandes, do Sindicemp, presidente. José Mazaniel, do Sindojusgo. Irismar Dantas, diretor financeiro do Tribunal de Justiça. Carolina Rosa, vice-presidente do Sindojusgo. A mesa pode ficar à vontade, se sentar. Agora convidamos a todos para a imposição de respeito acompanharem a execução do hino nacional, vai ser executada pelo artista Emílio Queiroz.
Obrigado, Emílio. Registrar ainda e agradecer a presença de Jaqueline Arcanjo, representando o gerente da Cicobi. Agradecer a presença dos servidores ativos, aposentados, familiares e amigos da diretoria empossada, a ser empossada daqui a pouquinho. Agora passaremos a prestação de contas a ser relatada pela presidência da Comissão Eleitoral, que está com assento à mesa. Os membros dessa comissão foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 6 de agosto de 2022. Com a publicação do edital para a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral no dia 9 de agosto de 2022, iniciaram-se os trabalhos dessa comissão para o recebimento dos pedidos de registros de chapa e candidaturas. No período de inscrições, foram apresentados 2 pedidos de registro de chapas, os quais foram homologados. Com o início da campanha eleitoral, as chapas tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas aos filiados aptos a votar. Ao mesmo tempo, a comissão eleitoral já tomava medidas a fim de permitir uma maior participação dos filiados na eleição, oportunizando desde logo que estes pudessem atualizar seus dados junto à secretaria do sindicato, por meio de uma atualização cadastral disponibilizada no site da categoria. Após testes realizados com a participação de representantes de ambas as chapas concorrentes, foi deliberado pela utilização do voto assembleia para a realização da eleição. Cabe mencionar ainda que foram realizadas mais de uma dezena de reuniões entre a comissão eleitoral a fim de tratar dos mais diversos assuntos que envolviam a organização do pleito, dando sempre total transparência das decisões, que foram publicadas em local próprio no portal do Sindijustiça. Realizou-se a votação no dia 14 de outubro de 2022. A apuração dos votos foi iniciada no mesmo dia 14, logo após o término da votação, com a participação de ambas as chapas. Naquele momento, haviam 3.763 filiados aptos a votar, tendo sido colhidos 1.102 votos válidos. Foram contabilizados os votos apurados em número de 640 para a chapa 1, União, Transparência e Resultado, e 462 para a chapa 2, Mudança Já, além dos votos para delegados sindicais em cada comarca. Com todos os votos apurados, perante os relatórios do voto de assembleia e não havendo impugnações, a Comissão Eleitoral homologou o resultado da eleição, publicando o resultado dessa eleição no portal da categoria no dia 18 de outubro de 2022. Essa, portanto, é uma breve prestação de contas do trabalho realizado pela Comissão Eleitoral, trabalho este que se conclui nesta data com a posse dos eleitos. Obrigado. Passaremos agora ao juramento dos eleitos. Convidamos aqui à frente o presidente eleito do Sindijustiça, Fabrício Duarte de Souza, para a leitura do juramento, a quem a gente pede a doação de aplausos. Convido aos nobres colegas ousados que foram eleitos comigo para se levantarem e erguerem o braço direito, por gentileza. Juramento de posse. Prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto e Regimento Eleitoral do Sindicato de Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, demais legislações aplicáveis à categoria representativa, para exercer com honestidade e espírito público, respeitando o mandato e as decisões das Assembleias Gerais da categoria, no cargo que me foi concedido, e também promover, quando a mim couber, o bem público. Assim prometo. Assim prometo. Obrigado. Também para fazer o seu juramento, representando o Conselho Fiscal, convidamos Vandelmir Alves Marinho. Obrigado. Na esteira do presidente Fabrício, convido os pares eleitos para o Conselho que se posicionem de pé e façamos o juramento. Com os braços
Prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto e Regimento Eleitoral do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, demais legislações aplicáveis à categoria representativa, para exercer com honestidade, espírito público, respeitando o mandato e as decisões das Assembleias Gerais da categoria no cargo que me foi concedido e também promover, quando a mim couber, o bem público. Assim prometo. Também para fazer o seu juramento de posse, representando os delegados sindicais das comarcas do interior, representando a todos, convidamos a delegada sindical da comarca de Nova Crixás, Rafaela Coelho de Souza Chaves. Prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto e Regimento Eleitoral do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, demais legislações aplicáveis à categoria representativa, para exercer com honestidade, espírito público, respeitando o mandato e as decisões das Assembleias Gerais da categoria no cargo que me foi concedido, e também promover, quando a mim couber, o bem público. Assim prometo. Convidamos agora o presidente da Comissão Eleitoral, Samuel Viegas Ramalho, para a leitura do termo de posse. Termo de posse. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 9 horas e 30 minutos, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através do presidente da Comissão Eleitoral, Samuel Viegas Ramalho, depois de cumpridas as formalidades legais e estatutárias, imposta nesta data a diretoria executiva, Conselho Fiscal e delegados sindicais eleitos nas eleições do Sindijustiça e do Goiânia Tênis Clube, realizadas no dia 14 de outubro de 2022 para o triênio 2023-2026. Para constar, eu, José Dornelles de Castro, secretário da Comissão Eleitoral, lavrei o presente termo, que vai ser assinado pelo atual presidente, Fabrício Duarte de Souza, e pelos demais membros da diretoria executiva e conselheiros fiscais e representantes dos delegados sindicais eleitos aqui empossados. Goiânia, 7 de fevereiro de 2023. Com a doação dos aplausos de vocês, convidamos para a assinatura do termo de posse Fabrício Duarte de Souza, presidente reeleito. Para a assinatura do termo de posse, convidamos a vice-presidente para Planejamento e Finanças, Sayuri Tanaka.
Para a assinatura do termo de posse, convidamos a vice-presidente para assuntos de previdência e inativos, Marina de Fátima Leroy. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o vice-presidente para apoio direto aos filiados, Bruno Faustino. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o vice-presidente para assuntos esportivos e socioculturais, Wagner Machado. Para a assinatura do termo de posse, convidamos a vice-presidente para assuntos administrativos, Cristiana Maria de Abreu. Ainda bem que foi outro braço. Ainda bem que foi outro braço. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o vice-presidente para a Secretaria, Comunicação, Divulgação e Imprensa, Hugo Frauzino. Para a assinatura do termo de posse, convidamos a vice-presidente para assuntos jurídicos, Fernanda Vilela. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o conselheiro fiscal titular, Vandelmir Alves Marcelino. Para a assinatura do termo de posse, convidamos a conselheira fiscal titular, Ana Carolina Cambaúva. Para a assinatura do termo de posse, convidamos a suplente do Conselho Fiscal, o suplente do Conselho Fiscal, Lucas Marques. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o suplente de conselheiro fiscal, João Oliveira Júnior. Para a assinatura do termo de posse, representando todos os delegados e delegadas sindicais de todas as comarcas do interior do estado, convidamos a delegada sindical da comarca de Nova Crixás, Rafaela Coelho de Souza Chaves. Convidamos o presidente da comissão eleitoral para declarar
as formalidades cumpridas com relação ao termo de posse e a posse dos eleitos. O presidente assina 2 vezes, Fabrício Duarte, para mais uma assinatura. Aê! Ao final terá mais uma assinatura no cheque. Presidente da Comissão Eleitoral, por gentileza. Diante das formalidades cumpridas, declaro empossados os membros da diretoria executiva, Conselho Fiscal e delegados sindicais do Cine Justiça e do Goiânia Tênis Clube para o triênio 2023 a 2026. Agora passaremos ao pronunciamento das autoridades que assim o desejarem, fazer a sua saudação, e convidamos para abrir a fala das autoridades na mesa a doutora Cirlei Martins, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, que nesse ato representa a sua excelência o presidente do Tribunal de Justiça. Bom dia a todos e a todas. Nas pessoas da Cristiana e do Fabrício, eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes, inclusive a mesa. A minha fala é só no sentido de desejar a todos que assumem ou reassumem a diretoria do sindicato muito sucesso. Esse tempo todo que nós estivemos convivendo, eu creio que além de uma relação harmônica, surgiu uma relação de carinho e de amizade, né, Fabrício? Nem sempre todos os pleitos foram atendidos, não por falta de insistência, porque o Fabrício ele realmente defende o que ele acredita que é certo e necessário. Mas mesmo nessas situações em que muitas vezes não é possível atender na totalidade ou no momento pretendido, eu tenho certeza que reinou harmonia, respeito e o comprometimento de que o tema continuaria em pauta e que seria estudado no momento mais oportuno. Eu elegi os dois para um cumprimento oficial de todos que estão presentes, porque são as 2 pessoas com quem mais eu tive contato. Cristiano sempre uma parceira nessa interlocução com o servidor do interior, sobretudo. E nós reconhecemos a importância do sindicato e das associações, Fabrício. Todos os países democráticos e desenvolvidos devem parte do lugar que ocupa hoje na economia global, nas garantias sociais ao que se foi produzido a partir das associações e dos sindicatos. Então, tenho certeza de que todas as vezes que houver a necessidade da interlocução com a administração do tribunal, as portas estarão abertas. O presidente França tem contato contínuo com o Fabrício e Fabrício com ele, de maneira muito informal, WhatsApp. Tudo é discutido com muita transparência, clareza, e o comprometimento do tribunal é de evolução e avanço, e isso passa pela qualidade de vida, bem-estar e a felicidade dos servidores. Nós temos certeza disso. Então estaremos juntos por mais um tempo. Desejo que seja uma administração muito profícua, que todos se sintam realizados e que possamos avançar cada vez mais. Porque o recurso mais rico que se pode haver numa empresa, numa instituição, no poder, é o recurso humano, são as pessoas, e é isso que nós temos que valorizar sempre. Sucesso para todos vocês. Convidar também para fazer a sua saudação o desembargador Leandro Crispim, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Meu bom dia a todas e a todos. Quero apresentar a minha saudação
a todos aqui, nas pessoas do nosso deputado Cabral, né, Carlos Cabral, embaixador do Judiciário aqui na Assembleia, o nosso ilustre deputado Mauro Rubens também, ao Fabrício, que representa a categoria de servidores, a doutora Cirlei, representando aqui presidente do Tribunal, desembargador Carlos França. Eu assumi a corregedoria para o próximo biênio 2023-2025 e vim aqui hoje trazer apenas uma pequena mensagem. Eu fui servidor também, de forma que eu trago a seguinte mensagem aqui, na pessoa de corregedor, que eu estou exercendo o cargo nesses próximos 2 anos. É com imensa honra e satisfação que saúdo os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal do Sindijustiça, empossados na solenidade na pessoa do presidente reeleito, senhor Fabrício Duarte. Como costumo dizer, nasci e cresci nos corredores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde presenciei desde tenra idade, face a face, o labor de meu pai. Posteriormente, já na vida adulta, antes de ingressar na magistratura, fui servidor da Corte Goiana por 7 anos, período no qual passei pelos cargos de secretário, assistente de serviço judiciário, diretor de Câmara e chefe de gabinete. No alto dos meus 40 anos de trabalho no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, posso dizer com conhecimento de causa que cada servidor é essencial para o funcionamento dessa complexa engrenagem chamada Sistema de Justiça. Torna-se, portanto, absolutamente necessário que tenhamos senso de unidade e estejamos em sintonia. Cada um de nós é parte de um todo maior e esse sentimento de unidade transcende nossa individualidade. Sobre esse sentimento de unidade, vale trazer os ensinamentos de uma milenar filosofia africana chamada Ubuntu, cuja essência se traduz no axioma "eu sou porque nós somos", e se encaixa tão bem neste momento histórico em que vivemos, no qual se busca um judiciário harmonizado, capaz de conciliar bem-estar, agilidade e acolhimento humanizado. Atravessado pelo desejo de união e consciente do papel e da importância de cada servidor, reafirmo o meu compromisso pessoal, bem assim de toda a Corregedoria Geral de Justiça, a qual eu represento, de realizar um trabalho em parceria e orientação com o Sindijustiça, visando valorizar o servidor, aprimorar a prestação judicional e a humanização ao melhoramento do sistema de justiça. Desejo amplo sucesso a todos os empossados. Que Deus os ilumine nessa caminhada. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Convidar aqui a sindicalista, deputada combativa agora, Bia de Lima. Meu bom dia a todas e a todos. Cumprimento em nome da doutora Cirlei, nossos cumprimentos a todo o Tribunal de Justiça, em nome do doutor Luiz Carlos Alberto França, que também foi recém-empossado à frente do nosso Tribunal de Goiás. Então eu acho que é importante, temos muitas ações, sempre na esperança de defender os servidores públicos, e acho que as palavras expressas por Vossa Excelência foram importantíssimas nesse momento. Quero cumprimentar meu agora colega de mandato,
deputado Carlos Cabral, e cumprimentá-lo pela já iniciativa de fazer a formação da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos aqui dessa casa, e que muitas tarefas, juntos com o deputado e colega de bancada Mauro Rubem, estaremos ajudando no que for necessário, deputado Carlos Cabral. Em nome de ambos, eu cumprimento todos os demais autoridades dessa importante mesa, nessa solenidade. Quero aqui, em nome de todos os advogados presentes, cumprimentar o Dr. Carlos Eduardo Joubert, que tem feito um trabalho fantástico de defender os profissionais da educação, lá junto conosco no Sintego. Quero cumprimentar meu amigo, em nome dele, cumprimentar toda a diretoria eleita e reeleita, muitos, e saber, meu amigo, que nós temos grandes tarefas agora de passar desse tempo em que nós, servidoras e servidores públicos, seja da educação, seja da justiça, da saúde ou da administração direta e indireta, nós temos uma grande tarefa. Penso que passou a hora de que nós buscamos, e aqui cumprimentar também meu grande amigo Nilo, presidente do Síndico Público, e Síndico Justiça, Síndico Público, Sintego, que presido, continuarei a presidir. E aqui, em nome desses sindicatos, assim como o Síndico de Saúde, que o Mauro também participa, nós temos aqui representado quase que 80% de todos os servidores públicos do Estado de Goiás. E há cerca de 4 anos atrás, nós fomos muito apedrejados. Nós fomos diminuídos. Nós fomos taxados de inimigos do governo, como se as mazelas de administrações outras fossem decorrência culpa nossa. E pagamos muito caro por isso. Pagamos com os nossos salários, de não termos database muitas vezes, pagamos por não ter o respeito às nossas carreiras, pagamos porque acharam que fôssemos o bode expiatório do contexto, sendo que nós, a bem da verdade, trabalhamos e trabalhamos muito para levar um bom serviço a toda a população, seja na justiça, seja na educação, seja na saúde, seja na administração direta. Nós lutamos para que as políticas públicas cheguem aonde precisam chegar, lá na ponta, para que a sociedade que paga os seus impostos possam ter os benefícios, muitas vezes reiteradamente utilizados na época das campanhas políticas. Mas, logo em seguida, da amnésia, e aí ficamos nós na peleja para a gente não deixar perder os poucos direitos que muitas vezes nos restam. Nesse sentido, aqui vem trazer o nosso apreço pelo trabalho que toda a direção do Síndico de Justiça sempre faz, mas também a nossa parceria de fazermos uma luta conjunta, seja na educação, na justiça, na saúde, em qualquer dos espaços, e me colocar agora como deputada dos servidores públicos, no sentido de fortalecer nossas pautas, para melhorar nosso plano de saúde junto ao IPASGO, para melhorar a nossa previdência junto ao Goiás Prev, para pôr fim à taxação dos servidores que se aposentaram e tiveram de uma hora para outra que voltaram a contribuir, quem ganha abaixo do teto do INSS, que é de 14,25, e aquilo que eles tinham de direito não tiveram os seus direitos respeitados, mas tiveram novas taxações sobre os aposentados. Então essas injustiças é preciso que a gente possa, juntos, no movimento sindical
que não é daquele de sair xingando, esbravejando, mas é de seriedade, mas de conhecimento, para fazer a pauta que de fato aqueles que estão a esperar de nós à frente dos sindicatos possamos conquistar. E nesse sentido, a nossa batalha, a nossa união junto é fundamental. E aqui utilizo das palavras para reiterar. Aqui, companheiro, posso assim dizer, Fabrício, o nosso compromisso, não só de desejar sucesso mais ainda a toda a direção do Cindy Justiça, mas a nossa parceria de atuação em conjunto para o fortalecimento do movimento sindical, para o fortalecimento dos servidores públicos que detêm, precisam mais do que nunca da atuação forte e firme de cada sindicato, para que a gente possa voltar a ter conquistas importantes para todos os servidores públicos, seja em qual esfera for, seja dos municípios, do Estado ou da União. Aqui estamos para fortalecer essa grande tarefa, essa grande batalha. E aí, como presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui em Goiás, reitero esse compromisso. Conte conosco. Já tivemos com o ministro Marinho para, inclusive, fazer a revogação da Lei Complementar 173, que dificultou para que as pessoas pudessem ter o respeito à sua carreira na contagem aí dos seus quinquênios e dos seus direitos. Estamos trabalhando em todas as esferas, seja como deputada, seja como sindicalista. Estamos juntos, muito obrigada, boa sorte. Convidar o também sindicalista combativo, vereador e agora de volta a essa casa, deputado Mauro Rubem. Bom, gente, bom dia, né, a todas e todos e todas aqui. Quero cumprimentar o Fabrício e toda a direção do Sindicato de Justiça de Goiás, que foi eleita e possada agora, todos os serventuários, cumprimentar a mesa, em nome da nossa juíza, doutora Cirlei, me perdoe, sou muito ruim para guardar, né, nosso também desembargador corregedor, importantes palavras de vocês aqui, né, os colegas, deputados estaduais, Carlos Cabral, Pia de Lima, cada amiga e amiga que aqui está e tantas pessoas. Eu quero ser muito breve, porque eu sempre digo o seguinte, Fabrício, o momento de posse do sindicato é o momento de reafirmar a democracia e que a sociedade caminha para frente. É muito importante ter um equilíbrio entre capital e trabalho. E nós estamos vendo a deteriorização no Brasil dessas relações. Nós estamos chegando aqui onde daqui a pouco não tem juiz e comissionado, sabe? Nós vamos ter delegado, porque o Estado está se definhando no seu papel. E nós não podemos aceitar isso. Isso reflete diretamente na vida da população. E a gente fica assim feliz de ver um poder que ainda tem uma influência pequena dessa onda neoliberal que destrói o papel do Estado para a sociedade. O papel do Estado para a sociedade, ele, na sua evolução, e aí que nós queremos que evolua, e aqui foi dito, ele é a mesma coisa que nós temos no instinto quando qualquer bicho na natureza se relaciona. Ele tem uma regra para ter uma harmonia, e essa regra de harmonia está quebrada. Quebrada com aumentos abusivos de contratos especiais. No caso da saúde, doutora, nós temos hoje uma das piores situações. Hoje nós temos umas 20, 30 empresas chamadas organizações sociais que abocanham 2 bilhões e 400 milhões de reais do povo goiano para oferecer essa saúde que vocês estão vendo. Essa saúde que o povo não é respeitado. A educação fatiada no seu orçamento, desrespeitada os trabalhadores, não cumpre o piso por completo, né? E assim, aquela história, te dou o piso, tiro o plano. Ah, te dou o plano, te tiro o piso. Ora, gente, e aí nós precisamos muito da justiça. Nós precisamos muito da justiça, dos servidores, do judiciário, não é para resolver o problema da educação, da saúde, não, para resolver o problema da sociedade. A sociedade. É a população que está perdendo. Ontem, né, estivemos acompanhando uma situação, veja o absurdo. O governador retirou o professor de apoio para as pessoas com deficiência.
aquele autista, aquela pessoa com deficiência visual, com qualquer outra dificuldade, fazendo o que esse governador fez? Jogando, descartando esse ser humano. E nós precisamos de resolver isso. E assim eu fico feliz de ver aqui a posse do sindicato. Estou aqui como deputado, retorno a essa casa, sou servidor, vou aposentar como servidor, né? Até o final do mês agora de janeiro, estava atendendo, assim que saí da Assembleia Legislativa em 2014, voltei para o meu local de trabalho, paguei os meus boletos recebendo salário como servidor e volto para cá para cumprir essa minha missão. Mas com uma posição muito tranquila, né, de juntar com meus companheiros e companheiras que acreditam numa sociedade justa, que vai combater essa onda negacionista, que bota na cabeça de uma mãe que não deve nem vacinar o seu filho, né? E bota na cabeça do servidor que as medidas que esse governo que aí saiu é boa para ele, que projetos de lei, que leis complementares 173 e tantas outras é boa. Então nós temos que fazer, amigos e amigas, entender do nosso papel. Do nosso papel. Nosso papel de consertar esse Estado, de ajudar a sociedade e de agir politicamente. Muito importante, aqui teve disputa, né, Fabrício? E é importante, é saudável e é necessário. Agora nós temos que escolher que lado que nós queremos. Qual sociedade que nós queremos? Qual sociedade que nós queremos? Queremos a sociedade dos contratos, dos conchavos, da destruição do papel do bem-estar social na sociedade, né, que vai deteriorando todas as relações? Ou nós queremos uma sociedade equilibrada, moderna, que muitos aqui saem daqui do Brasil, visitam alguns países e acham lá bonito, mas não querem ajudar a implantar isso aqui, né? Então, nós, o Partido dos Trabalhadores, sou como líder do PT aqui na Assembleia Legislativa, nós temos um compromisso com a classe trabalhadora, com a defesa do direito ao acesso à justiça, defesa do direito à população, e nós queremos reduzir a desigualdade. E esse é o papel de todos nós. Por isso que eu fico feliz e fico assim, alegre, inclusive, com a presença da presidência do Tribunal de Justiça no ato de posse. Isso significa um respeito, uma relação que, no caso, eu não sei, lá na educação, na saúde, isso já não acontece há décadas, né? Então não tem respeito do patrão com o trabalhador, nem na posse do sindicato. E isso vai deteriorando, né, as relações. Então, senhoras e senhores, eu vim aqui muito feliz, muito animado, né? O Sinjustiça já tem um gabinete. Como é que é o nome do seu gabinete, Carlos? 103. Gabinete 103, né? Tem o gabinete 13 e tem o 13 mais 2 também, que eu fico, né? Então são pelo menos 3. Eu posso falar em nome do Antônio Gomide também, já que eu sou líder do PT, o meu líder fala, né? E aí, para dizer que a gente está nessa agenda de reconstrução do Brasil, junto com o presidente Lula, para poder virar essa página negacionista, para poder dar outro rumo, e é necessário que nós, servidor público, tenhamos que lado que a gente vai atuar nesse processo. Porque não adianta querer uma sociedade melhor e apoiar o fascismo, apoiar medidas. Vejam bem, senhoras e senhores, eu estou assim, extremamente preocupado, porque um cidadão de São Paulo pegou a gasolina, foi para a porta do Supremo, botou fogo no corpo, dizendo que esse país está uma bagunça. Que isso? Né? Então nós precisamos agir nesse país e contem conosco. Estou aqui, né, e eu sempre brinco, viu, Fabrício? Veja lá o que você vai pedir, porque nós vamos fazer. Sabe? Então vamos fazer. Porque para defender o povo, o direito à sociedade, a dignidade do trabalhador, o respeito, né, essa é a nossa missão de vida. E é por isso que eu estou aqui. Parabéns aos eleitos. Contem conosco. Muito obrigado. Convidar também para fazer sua saudação o sindicalista representando a FENAJUD, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário no Brasil, Neto Poeta. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui em nome de Samuel, cumprimento os demais pessoas da mesa.
Eu me chamo Neto, então, como foi apresentado, venho de Santa Catarina, sou membro da Federação Nacional, né, dos Trabalhadores do Judiciário, a FENAJUDE, e vice-presidente do SINJUSC, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário de Santa Catarina. Muito me honra estar aqui, a convite do Fabrício, que ontem me apresentou toda a estrutura que vocês têm, que inclusive é uma bela de uma estrutura para ser utilizada, né? E o que eu queria dizer é que a gente é a classe que vive do trabalho. A gente acorda todos os dias, né? Toma o nosso café, se arruma e sai para trabalhar, vende o nosso conhecimento, a nossa mão de obra, em contrapartida de um trabalho. Isso nos constitui enquanto classe trabalhadora. Isso por si só nos coloca de um lado da história. Isso a gente precisa ter muito claro. E nesse momento, a gente vive um período de transformações nesse mundo do trabalho. A pandemia acelerou um processo que já vinha, sobretudo no judiciário, né, do trabalho não presencial. Houve uma aceleração. Só que a gente precisa refletir sobre isso, sobre essas modalidades. Então, se existem novas modalidades de trabalho, é preciso que a gente constitua novos direitos. E esses novos direitos vão vir da luta da classe trabalhadora. E não é de outro lugar. E a gente precisa ter muito isso em mente. Porque se a gente não cuidar, a gestão por metas, essa lógica, né, do empreendedor de si mesmo, de faça você mesmo, toda essa lógica que hoje se coloca muito, né, ela vem para dentro do serviço público, já está. Né? Muitos tribunais trabalham nessa lógica da meta diária, meta mensal, e gráfico daqui, justiça em números, sem considerar a realidade das condições do trabalho das pessoas que estão nos fóruns. E isso é muito ruim, porque a gente pode trabalhar numa lógica de sofrimento, de adoecimento. Isso é ruim para quem sofre, o trabalhador, mas também é ruim para o tribunal, porque é mais gente em licença em tratamento de saúde. Então isso precisa ser refletido, né? E essas novas dinâmicas do trabalho ainda se agravam dentro de um cenário de ataque ao serviço público. Né? Nitidamente, desde 2016, a gente vê um ataque frenético aos serviços públicos e, consequentemente, aos servidores. E essa gestão assume justamente nesse período. Né? É um pós-pandemia, né? Já estava na pandemia, mas pega esse pós-pandemia em todas essas transformações acontecendo. E aí, companheiros e companheiras, a gente precisa entender e trabalhar na perspectiva coletiva. Né? Sozinho, o sindicato não vai conseguir as transformações que precisa, as melhorias das condições de trabalho. O trabalho tem que ser coletivo. E o trabalho coletivo também não vai se dar somente entre os servidores do Judiciário de Goiás. Precisa expandir, a gente precisa dialogar, e aí eu coloco aqui a FENAJUDE à disposição, o SINJUSC à disposição, e eu tenho certeza aqui, como a deputada Bia já falou, o deputado Mário Rubens já falou, a necessidade de a gente perpetrar os fóruns que foram criados, né, na época da reforma administrativa. Lá em Santa Catarina a gente também criou um fórum em defesa do serviço público, inclusive a gente continua com esse trabalho até hoje, né? Inclusive hoje à noite tem reunião do fórum, que eu vou fazer online, né? Então, e essa questão precisa ser refletida, porque tem muita similaridade nas questões, né? Teletrabalho, saúde do trabalhador, defesa do serviço público, tudo são isso questões gerais que a gente conjuntamente consegue desenrolar muito melhor, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva de defender a coisa pública, o bem comum, como foi falado aqui, e o judiciário se insere, né, dentro desse processo do serviço público. O judiciário está dentro. Porque num país tão desigual como o nosso, o serviço público ele é fundamental. E ele é fundamental porque o serviço público, no final, ele é o patrimônio de quem não tem patrimônio. É a possibilidade da pessoa deixar o seu filho numa creche e ir trabalhar. É a possibilidade de fazer uma consulta, uma operação. Tudo isso é dentro do serviço público. Não vai ser o velho da van, que é lá de Santa Catarina, que vai fazer isso pela população. É o serviço público e somos nós, servidores públicos, que precisamos defender essa bandeira. Parabéns,
sucesso, e eu coloco mais uma vez a FENAJUDE e o Sinjusc à disposição. Obrigado. Convidar para fazer uso da palavra o também servidor público, servidor do Tribunal de Justiça, próximo prefeito de Rio Verde, deputado estadual pela 4ª vez aqui representando todos os trabalhadores do Judiciário, todos os servidores públicos, a população em geral, Carlos Cabral. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia! Agora eu senti a gente mais animado num momento tão importante como esse, numa festa de posse do meu amigo e de toda a sua diretoria Fabrício, que faz um trabalho excelente à frente do Cine Justiça, numa posse que não pode ser simplesmente só uma posse, Fabrício, porque a cada momento que servidor público no nosso estado e no nosso Brasil se encontra, a gente tem que fazer desse momento também uma ode ao serviço público, um momento de manifestação também pelas bandeiras que a gente defende, pelos direitos que a gente vem perdendo, como a Bia bem ressaltou aqui. A gente não pode simplesmente só dar posse, a gente tem que se manifestar. E é na esteira dessas manifestações que aqui, desembargador Crispim, cumprimento Vossa Excelência, que alegria, sei pouco, não sabia do histórico do senhor como colega servidor, mas sei que é formalista e garantista, foi presidente do TRE agora recentemente, e eu acho que dentro das formalidades e das garantias que a gente tanto preceitua, tem muita coisa que a gente quer que o senhor seja também parceiro de lutas nossas, dos servidores do Judiciário, no Tribunal. Cumprimentar aqui a doutora Cirlei, que representa o nosso presidente, o Samuel e o José Dornelles, que são membros da Comissão Eleitoral, presidente e secretário, o Luz, que representa toda a chapa. Saudar aqui, e acho que é muito importante, mais uma vez reconhecer que a presença de companheiros tão valorosos aqui, do nosso presidente do Sindojusc e toda a diretoria que está aqui presente. Aliás, eu queria que vocês ficassem de pé, parabéns à diretoria toda, que também são servidores do Judiciário de Goiás, estão aqui em peso. Fica de pé aí, gente. Aqui nós temos 2 sindicatos do Judiciário, para quem não sabe, nós temos o Sindijustiça e o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Goiás, diretoria em peso aqui presente. Parabéns, Fabrício, reconhecendo a importância também dessa entidade co-irmã. Parabéns, obrigado. Também saudar aqui o Gil Clécio, que também da nossa entidade co-irmã, parceiros aqui de lutas, que é o Sindicemp. Saudar o Paulo Sérgio, que é presidente do Sindifisco, o Nilo Sérgio, presidente aqui do Sindipúblico, a Nelma da Ugoposse, a Bia, representando aqui o Sintego, o Neto da FENAJUDE, a quem também eu coaduno com as palavras. Eu acho que você... a gente fala quase a mesma coisa em todos os momentos públicos que eu estou. Você até me tirou uma parte do meu discurso. Mas eu queria, antes de falar especificamente, eu queria também fazer uma saudação especial aos colegas que compõem toda a direção. A Sayuri, a Marina, que está numa elegância hoje, que está parecendo uma menina de 16 anos. O Bruno, o Wagner, a Cristiana, o Hugo, a Fernanda, do Conselho Fiscal Vandelmiro, o David, a Ana Carolina, o Lucas, a Cristina, o João Júnior, e em nome de todos os delegados sindicais das comarcas, cumprimentar aqui a Rafaela também, representando nossos colegas do interior, que é também onde eu moro. Ô Neto, você falou uma coisa muito bacana, e que no processo de formação que a diretoria anterior, que era um bom presidente que a gente tinha, e uma boa gestão, ela iniciou um processo de formação com os nossos colegas, que basicamente poderia ser resumido no que você disse aqui. E acho que ainda precisamos, nesse processo, desembargador Crispim, doutora Cirlei, que me contou aqui também que foi escrevente, que a gente ainda precisa fazer muito um convencimento dos nossos colegas do Judiciário que nós somos classe trabalhadora. Eu tenho falado muito isso, aquelas reuniões de formação que eu participei de praticamente todas, Fabrício. Eu tenho dito muito isso, doutor, saudar o senhor e todos os advogados aqui presentes também, que muitos colegas nossos não se enxergam trabalhadores de um sistema. E às vezes isso dificulta, inclusive, a efetividade de uma ação sindical mais consistente da nossa parte. E de igual forma também eu acho que todos os trabalhadores do complexo do Judiciário, envolvendo os juízes, os desembargadores, os diretores, precisam de perceber um pouco mais também que fazem parte de uma classe trabalhadora.
e que a socialização dos direitos entre essas classes é a saída para muitos dos problemas que a gente tem hoje. E eu não poderia aqui, nessa solenidade de posse do nosso sindicato, também falar dos nossos pleitos, naturalmente, que são muitos. E aí é uma avaliação minha, não é da nossa entidade sindical, mas pleitos que a gente vem há muito brigando e que às vezes estão ficando em segundo plano no nosso tribunal. Eu reconheço os avanços que a gente teve, por exemplo, recentemente eu fui relator do PCS que aumentou em 25%, recompondo inclusive as nossas carreiras, mas a gente ainda tem muitas demandas. Eu me lembro de uma palestra que eu estava uma certa vez sobre trabalho, e um cara, eu não lembro mais quem é o palestrante, ele falava assim, ó, nas sociedades primitivas, a organização de trabalho ela era feita pela sobrevivência. Isso ainda permanece até hoje, nós trabalhamos para sobreviver. Só que um segundo ingrediente, ele foi acrescentado a tudo isso na sociedade moderna, que é a busca pela felicidade. A gente trabalha, doutor, não é só para sobreviver mais. A gente trabalha em busca de felicidade. Essa palavra ela pode ser destrinchada aí no mundo do trabalho em vários sentidos. A gente trabalha para você chegar em casa e ter condição de ter felicidade com a sua família, se alimentando, tendo saúde, tendo direito ao lazer, ao esporte, a uma boa qualidade de trabalho lá dentro. E a busca pela felicidade é, se não nenhuma outra, a razão da gente existir enquanto entidade sindical. Porque se não há remuneração adequada, se não há reconhecimento adequado, a gente não vai ter felicidade. E aí por isso que a gente está aqui numa entidade sindical que trabalha em busca da felicidade do servidor. E a gente precisa recuperar esse indicador no nosso tribunal. Eu acho que ainda, na minha visão pessoal, a gente precisa de ocupar um pouco mais de tempo, doutora Cirlei, em lutar pela felicidade dos nossos colegas servidores do Judiciário de Goiás. A gente tem aqui no nosso tribunal, saudar a Ieda, que está aqui também representante do Sintego, né, Ieda? A gente tem excelentes quadros no Judiciário goiano, excelentes, mas nós ainda temos alguns que precisam, de fato, ser até enquadrados, desembargador Crispim, porque a gente ainda tem servidor que está sofrendo coação com a marca do interior. A gente ainda tem servidor que sofre com assédio moral. A gente ainda tem servidor que é perseguido. E a gente precisa cada vez mais lutar em prol da felicidade desses nossos colegas servidores. E não é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa difícil. A gente pode compartilhar um pouco mais dos avanços e dos progressos do nosso tribunal, e essa hora é importante para isso, com os colegas servidores. E aí, Irismar, eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de dinheiro, estou falando de recuperação de carreira, estou falando de dinheiro também, mas estou falando de felicidade no seu mais amplo aspecto, que é garantir todos os direitos para o bom exercício do nosso trabalho, para a gente ter felicidade e para a gente feliz prestar um melhor serviço para a sociedade, atender melhor o advogado, atender melhor a população que busca os direitos, e muitas vezes o direito parece um pé de cajamanga que tinha na esquina da casa que eu morava, lá na Vila Malha, em Rio Verde, quando eu era criança. Ele é gigante. Quem já tacou pedra em pé de cajamanga sabe o tanto que é difícil. Cajamanga lá no alto, madurinho, eu era louco. A gente pobre demais para chupar uma cajamanga, só que debaixo do pé de cajamanga era uma serraria, que as telhas eram de eternite, então não podia tacar pau nas cajamangas. E eu queria acessar aquele direito, mas a gente não tinha nem jeito, porque não dava conta de subir. Se eu tacasse pau, eu quebrava o telhado da serraria e me sobrava as cajamangas podres ou amassadas que caía no chão. E a gente não pode deixar que o direito prestado aqui no nosso estado, para a população que às vezes precisa, seja a cajamanga que caiu no chão. A gente precisa facilitar um modo de chegar até a cajamanga, para quem gosta dela de vez, comer ela de vez, para quem gosta dela madurinha, comer madurinha empanhada no pé. E esse meio de chegar até lá é a boa prestação jurisdicional, é o servidor bem remunerado, bem recompensado, numa luta que aí eu quero fazer coro aqui com a Bia, com o Mauro e também com o Neto que falaram. Numa luta que está muito desigual no nosso atual Estado de Direito. Muito desigual. Graças a Deus nós vamos começar a recompor isso a partir desse ano, porque já há uma luta frequente de desestabilização do servidor público, de culpabilidade do servidor público e de tudo que pode ter desgraçado o Estado. A culpa é do servidor e o remédio só é aplicado na perseguição da carreira do servidor. Todo e qualquer remédio, eu queria que vocês me falassem pelo menos aqui no nosso Estado, um remédio que foi aplicado para resolver conta pública aqui, que não passou pela destituição ou pela privação de direitos e de avanços das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Eu queria que falasse Se alguém tiver para me contradizer aqui, eu ficaria até feliz e vou começar a fazer discurso a partir disso. Mas não há.
Não há, Cristina. Tudo que foi feito para sanar a conta, para tentar arrumar ajuste fiscal, tudo desembarcou na conta dos servidores públicos. E a gente tem uma tarefa muito grande de recuperar o nosso papel frente à sociedade. Ganhar o debate que a gente está perdendo, ó, eu falo isso toda reunião nossa, né, Fabrício? A gente está perdendo o debate com a sociedade tem anos e anos e anos. Quando fala em servidor público, o nosso povo, nossa família, no almoço de domingo, torce o nariz, o cara que é o irmão, o primo, tio, torce o nariz e entra na onda de que não, tem que acabar com isso tudo mesmo, é só regalia, é só privilégio e tem que pôr gente nomeada lá. Nós perdemos esse debate. E se a gente não recuperar, né, esse debate com uma certa urgência, daqui a pouco, pode até parecer absurdo o que o Mauro falou, mas daqui a pouco pode chegar num ponto da gente ter juiz nomeado também. Oficial de justiça nós já estamos vendo. E eu sou radicalmente contra. Nós já estamos vendo isso acontecer. Até porque lá no código ainda está escrita a palavra oficial de justiça. Então é uma luta também da minha categoria. E a gente precisa recuperar isso enquanto servidores, recuperar o debate, ganhar território e fazer o enfrentamento. Estou muito feliz aqui na Assembleia Legislativa. E aqui eu estou, graças a vocês, colegas do Judiciário, todas as eleições que eu participei até hoje, em todas as comarcas, eu sempre fui votado, sempre fui apoiado com vocês, os amigos, as famílias. E eu estou feliz aqui agora que a gente pode dividir as lutas aqui dentro do parlamento agora. Elas estavam muito concentradas e todos nós batendo cabeça aqui porque existem diversas frentes de servidores. E aí a Bia chega num momento muito oportuno e assume bem essa bandeira da educação, e é claro que ela não vai abandonar os outros servidores, ela vai estar também nas nossas lutas nos ajudando. O Mauro também com a saúde, e a gente com o executivo no geral, e a gente vai dando mais corpo a muitas lutas. Isso vai me dar também uma tranquilidade maior, para me ocupar aqui das nossas carreiras do Judiciário e do Ministério Público, que decididamente sempre me ajudaram e me conduziram até esse mandato. Nesses próximos 4 anos que aqui eu estiver, eu tenho certeza que a gente vai se aprofundar muito no debate sobre isso. Eu quero cada dia mais aprender, estar pronto para esse debate, para essa interlocução com o nosso tribunal, a quem eu também represento. Aqui eu não só represento servidor, faço uma defesa aqui intransigente do tribunal. Começou lá em 2010, quando o governador Marconi queria pegar o nosso Fundesp, e foi a primeira grande luta que eu encampei com o tribunal, e todas as pautas que são importantes para o tribunal eu tenho defendido aqui. E agora a gente vai ter, com esses novos amigos que chegam aqui e vão para essas mesmas trincheiras, a gente vai ter uma capacidade maior de atuação. Por fim, que eu acho que eu já falei muito, só desejar a você, meu amigo, sucesso, a toda a diretoria que está sendo empossada hoje, muitas vitórias. Essas vitórias serão vitórias para nós, servidores. Foi importante a eleição, com disputa, né? A gente sempre... eu sempre acho que aquelas eleições que não tem disputa nos forçam a ficar num lugar de comodismo. E ver que todos vocês se movimentaram para não ficar num lugar de comodismo, de continuismo, mas buscar soluções novas, proposições novas e trabalhar a continuidade de um projeto que é vitorioso, eu acho que foi muito válido. Uma vitória com uma larga vantagem, mas que obrigou essa chapa também a olhar um pouco mais com autocrítica para o seu trabalho e agora poder, nos próximos anos, fazer um trabalho de mais resultados para nossos servidores. Contem sempre comigo, estarei sempre aqui firme e vigilante, atuando em defesa dos nossos direitos, mas também do nosso poder, porque para dentro, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, desembargador Crispim, a gente se junta aqui, se for preciso, nós damos tapa até construir posição. Mas para fora, a nossa luta é unificada em torno do nosso poder, do nosso espaço, para torná-lo melhor e mais acessível para a população. Muito obrigado, contem comigo, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Até a próxima. Registrar e agradecer muito a presença do Leandro Dias, nesse ato representando o ex-vereador, ex-deputado federal, e que agora ocupa um espaço importantíssimo na estrutura do Ministério da Justiça, o Elias Vaz. Agradecer muitíssimo a presença da Ieda Leal, do Sinteg, e também ocupando uma função e posição de destaque na estrutura do governo federal. Seja bem-vindo, obrigado, parabéns pela assunção ao cargo. Convidar para tomar palavra aqui o vice-presidente para apoio direto aos filiados, o também diretor da nova gestão, Bruno Faustino.
Bom dia a todos. Bom dia. Doutora Cirlei, desembargador Leandro, eu gostaria de fazer uma justiça aqui, desembargador Leandro, que o senhor, membro do órgão especial, uma grande disputa no bom sentido, o senhor saiu em defesa dos servidores do Poder Judiciário naquela oportunidade, arguindo o diretor financeiro da época em defesa nossa. Então, publicamente, gostaria de lhe cumprimentar por esse ato. Muito obrigado. E em nome do desembargador Leandro, gostaria de cumprimentar a mesa, a doutora Cirlei, que representa o desembargador França no dia de hoje, aos presidentes dos sindicatos, do Ministério Público, de todos os outros aqui, Nilo, o colega do Ministério Público, todos aqui, muito obrigado pela presença. Doutora Cirlei, nós, dessa gestão que tomamos posse no dia de hoje, queremos lhe cumprimentar e dizer uma mensagem para que essa gestão que a senhora aqui representa, vem de reeleição, seja abençoada ainda mais. Que Deus seja o norte da gestão do desembargador Carlos França. É isso que desejamos aqui na data de hoje. Eu iniciei minha carreira profissional como estagiário do CIEE na 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, à época tendo como juiz o atual desembargador deste poder, o desembargador José Carlos de Oliveira. Um ano após meu estágio, fui aprovado como escrevente judiciário em minha comarca, Piranhas, e aproveito, deputado, minha mãe está conhecendo o eleitor, o deputado que ela votou na eleição de agosto, de outubro, né? Ela está te conhecendo aqui hoje. Tomei posse como servidor efetivo em junho de 2009 e meu primeiro salário foi R$ 1.200. Quem aqui não lembra, né? Cuidei-me de filiar ao Cine Justiça para somar forças e desde logo notei um colega que sempre esteve à frente dos grandes debates e conquistas em direta representação dos colegas analistas judiciários do Poder Judiciário. E aqui eu falo em nome dos escreventes, dos escrivães, dos contadores, da equipe multidisciplinar, de todos os colegas, em resumo, analista judiciário. Discreto, estudioso, humano, perseverante, resiliente e com grande empatia para com aqueles que o procuram. Me refiro a você, Fabrício, ao Fabrício Duarte, nosso grande representante hoje no Cine Justiça. Pelo senso de representatividade, Fabrício nutre por essa instituição, sempre foi convidado aos grandes debates junto ao Poder Judiciário goiano. Estava ele lá na defesa intransigente dos interesses de todos os colegas. Reconhecido em todas as comarcas do Estado por sua forma de atuação e resultado. Fabrício nunca mediu esforços em propor melhorias nas condições de trabalho nas unidades judiciárias, em atenção especial à saúde laboral, mental e espiritual dos colegas. Durante a pandemia da Covid, que assolou todo mundo, estava lá Fabrício Duarte, contribuindo com o tribunal em atenção à saúde, tanto dos magistrados quanto dos colegas analistas. E não para por aí. Todas as discussões e proposições de atos e estudo das últimas décadas, com o fim de promover melhorias na carreira do servidor deste poder, todas elas, sem exceção, tiveram a contribuição direta de você, Fabrício. Muito obrigado. Plano de cargos e salários, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, venda das férias, plantão administrativo e judicial remunerado, desnecessidade de cumprir expediente no fórum como regra durante o recesso forense que conseguimos no final do ano passado, gratificação de incentivo funcional, turno único, enfim, tantos outros. Como eu disse, quando comecei, meu salário era de R$ 1.200 e hoje esse valor subiu algumas cifras.
revelando que surtiram efeitos sua atuação, Fabrício. Todos os colegas hoje têm uma gratidão profunda pela sua atuação. Devemos continuar agradecendo e articulando melhoras para a nossa carreira, porque ainda precisamos avançar. Avançar na unificação da carreira, na majoração da gratificação judiciária, no aumento de nível e classe, enfim, tantas outras demandas. Aos 8 representantes dessa gestão, rogo a Deus que nos dê sabedoria para este virtuoso desafio, que é representar mais de 4.000 colegas filiados em todo o estado de Goiás. Fabrício, parabéns pela sua dedicação. Mesmo que isso, Silvia, implicou severamente de deixar de estar em alguns momentos em sua casa e em sua família. Obrigado. Eu finalizo as minhas falas adaptando uma frase do senador Jefferson Pérez, em memória. Ele é lá do Amazonas. Ele, em seu pronunciamento de despedida da então senadora Luísa Helena, ele tem uma frase magnífica que até hoje eu guardo comigo. E eu cuidei de adaptar para essa data tão importante. Fabrício, finalizo dizendo que nutro pela sua pessoa um sentimento de admiração e não apenas de respeito. Porque o respeito se deve a cada um, pelo simples fato de serem seres de nossa espécie. A admiração não. A admiração se devota a seres especiais como Vossa Excelência, que nos fazem sentir orgulho de pertencer ao gênero humano. Muito obrigado. O Bruno Falzino, o orador anterior, cuidou de fazer parcialmente, claro, a apresentação, o agradecimento e relato das atividades desenvolvidas pelo presidente, agora reeleito e reempossado, Fabrício Duarte. Mas é importante relatar, Fabrício, a satisfação enorme de ter você sendo reconduzido, e para quem a gente gostaria muito da doação fervorosa, dos aplausos de vocês, com votos de grande desejo de que essa gestão seja ainda mais profícua, seja de mais sucesso junto aos seus pares, diretores. Então, com vocês, o pronunciamento final do presidente reeleito e reempossado aqui hoje, Fabrício Duarte. Eu vou sair daqui e vou a uma delegacia. Quero cumprimentar a todos, as pessoas aqui. Vou quebrar um protocolo através da pessoa do cerimonial, meu amigo, meu irmão, Norval Barbosa. Já foi presidente do Cine Justiça, oficial de justiça, tem muita história sindical conosco. Cumprimentar a mesa como um todo, o Samuel, né? O Samuel teve a ousadia de aceitar o cargo de presidir um pleito eleitoral no Cine Justiça. E a gente sabe como é que é ser humano buscando espaço político, né? Isso não é para qualquer um. Então fica aqui o meu agradecimento pelo trabalho da Comissão Eleitoral, o reconhecimento ao trabalho da Comissão Eleitoral, amigo Zé Dornelles, amigo Samuel, né? Samuel Viegas. Meu muito obrigado. Não é por coincidência que nós temos nessa mesa servidores. A doutora Cirlei foi servidora no passado, hoje é servidora, magistrada. Carlos Cabral, servidor, hoje também em 2 cargos como servidor. Servidor público concursado oficial de justiça e servidor público deputado estadual. Porque nesta casa, Carlos, Maria Eusébia, Bia, o Mauro Rubem,
Eu não sei se tem mais algum outro deputado presente nesse momento. Se tiver, eu não estou vendo, me desculpe. A Maria Eusébia se chama Bia. Tá? Desculpa. Então, vocês, deputados, são servidores públicos, eleitos para estar a serviço da sociedade. No bom debate, na casa do debate. Amigo Samuel já mencionado, Zé Dornelles já mencionado, o amigo desembargador Leandro Crespim, também com histórico de servidor. E, por último, meu irmão de coração, Lúcio Gonçalves, também servidor escrivão da metrópole Silvânia. Desembargador, é muito bom ver a disposição, a disponibilidade de Vossa Excelência em estar aqui conosco, porque eu lhe disse quando o senhor chegou que as amizades ficam, os postos de trabalho passam, os cargos, eles são perenes, a amizade é eterna. E isso foi muito mencionado aqui em todas as palavras ditas. Muito bom, doutora Cirlei, ver a disponibilidade e a disposição da administração vir aqui em nossa posse e se expressar justamente por aquilo que a gente está procurando. A felicidade, Carlos Cabral. A felicidade, ela vem no trato humano, nas relações humanas, interpessoais, trabalhistas, né, laborais, e também na mentalidade, na saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E isso é muito importante para todos nós. E as nossas relações, elas são em um nível alto, porque a gente aprendeu que a grande arma da atualidade, ela não dispara com pólvora, é a arma do diálogo. A palavra, ela constrói e ela também destrói. Com a palavra mal colocada, a guerra está declarada. Com 1000 palavras bem colocadas, uma ponte é bem construída. Bendito por aqueles que me antecederam aqui, que há muito a reconstruir na sociedade goiana, na sociedade brasileira, no sindicalismo brasileiro. O sindicalismo vem sofrendo muito com o passar do tempo, não é? Nós, desde a atuação da caça às bruxas existentes lá no Paraná, no Sul, né? A gente sofre muito. As instituições passaram a ser desassistidas, passaram a ser perseguidas, passaram a ser desacreditadas perante a sociedade. E quem paga o pato hoje, até com referência ao Fiesp, é a própria sociedade. E é muito bem dito também, por quem me antecedeu aqui, que cabe a nós reconstituirmos essas figuras institucionais do poder público, dos servidores públicos e das instituições da sociedade civil organizadas. E entra aí o sindicalismo. Fazer sindicalismo, aí, bem dito foi aqui pelo Bruno, pelo Carlos, pelo Norval, tá aqui minha esposa, meu filho mais velho, que ontem fez 20 anos. Meu filho, eu tenho muito orgulho de você, saiba disso. Você é um homem formado, crescido, com todas as minhas ausências, com todas as minhas falhas. Tá aí, um homem formado. Para o meu orgulho, passou na USP, sem cursinho, sem forçação de barra. Mas para o pai fica o coração partido. Meu filho está indo embora para São Paulo. Então, como a grande família do judiciário, né? Estão aqui o Dr. Carlos Judé, aqui o Murilo Chaves, advogado, Dr. Décio, além de todas as autoridades aqui presentes que compõem o Poder Judiciário. E nós, servidores, precisamos atentar para a saúde mental das nossas relações. Nós somos assediados hoje de forma horizontal, de forma vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E se a gente não perceber que o radicalismo político, Carlos, seja para a esquerda ou seja para a direita, só traz prejuízo para todo mundo. A gente tem que caminhar à frente. Se nós formos só para a esquerda, Bia, nós vamos andar em círculos. Da mesma forma que a gente for só para a direita, nós vamos andar em círculos. E a gente precisa caminhar à frente.
Daí entra a responsabilidade desses outros 13 loucos que tomam posse aqui hoje comigo, de encarar essa difícil missão. E eu vou para a delegacia, porque tudo aquilo que eu tinha mentalizado, os meus antecessores falaram aqui. E eu tive que improvisar. Não foi plágio. E não é de praxe, em uma posse, um vice-presidente falar. E o Bruno, quando a gente apresentou o roteiro para a diretoria, ele me disse, eu preciso falar por 3 minutos, eu quero falar. Então nada disso foi combinado, o Bruno falou de coração e eu recebi de coração. E para alguns pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas para mim esse não é um discurso de posse, até porque eu não sou de discurso, eu falo sempre de coração. Esse é uma fala de despedida, porque nesses próximos 3 anos eu vou ultrapassar 1/4 de século fazendo parte da administração do Sin Justiça. Então, esse guerreiro precisa descansar. Mas com muita honra, com muita energia, muita dignidade, nós vamos defender todas as demandas, todos os pleitos que a nossa categoria traz até nós. E através do diálogo, doutora Cirlei, contando com a empatia da administração, aí eu faço jus, porque foi mencionado aqui, no início da pandemia, ainda na gestão do Walter Carlos, desembargador-presidente, o desembargador França, juntamente com a senhora, montaram um comitê de crises. E estavam todos lá. E o que o Bruno mencionou é puramente verdade. Tudo aquilo que a gente levou foi acatado pela administração do Tribunal de Justiça. E eu repito, não há mais nada importante do que a vida humana. E naquele momento, a administração compreendeu isso. E é preciso agora, doutor Cirlei, desembargador Leandro, compreender que essa luta prossegue. Porque por mais que a pandemia tenha passado, a vida humana permanece. Então, as relações laborais, elas são profícuas justamente nesse sentido. Quando há a compreensão, o respeito e o entendimento da função de cada um. É preciso saber, aquele que ocupa um cargo de gestor, ter respeito a ele e saber levar até ele, ao nível que ele possa compreender, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas demandas, para a gente se fazer ouvir. Hoje, as pessoas são ouvidas, não é por quem grita, é por quem sabe conversar. Muito tempo atrás, quando eu fiz faculdade, eu sou bacharel em administração, um professor meu me disse, e eu nunca me esqueço disso, as pessoas de sucesso são aquelas que um dia dominarem a sua inteligência emocional. E assim eu procurei trabalhar. Essa pessoa aqui, Marina Novaes, ela sempre me pergunta, quem é que te dominou? Quem é que te cativou? Quem é que te adestrou? Eu não fui adestrado, Marina. Eu apenas sei agora trabalhar a inteligência emocional. Então, meus amigos, eu agradeço a todos aqueles que votaram em nós, não no voto eletrônico, mas sim no voto da confiança de estarmos aqui. Porque estar aqui a partir de hoje, novamente à frente do Sin Justiça, não é ter poder, é ter responsabilidade. O desafio é esse, saber romper com humildade, sem soberba, sem pedância, aquilo que nos cabe de fazer. Bem feito, bem dito foi aqui o texto do nosso compromisso, junto à sociedade, para uma sociedade melhor, naquilo que nos couber. E a partir desse momento, muito nos cabe. Narval, muito obrigado, forte abraço, obrigado a todos. Antes dos agradecimentos finais, gostaríamos de registrar e agradecer, agora que eu a vi, que foi anunciada, a primeira-dama Silvia. Seja bem-vinda, primeira-dama do Sin Justiça. Agradecendo muitíssimo
Em nome do Sim Justiça, todos os colaboradores do Sim Justiça, na pessoa da Renata, Marisa, Rúbia, Eduardo, Pablo, enfim, os demais aí colaboradores, a equipe técnica aqui desse auditório, que é da Assembleia Legislativa, nossa casa, portanto, nosso auditório, a todos os filiados, a todos os sindicalistas, aos advogados, autoridades presentes, comissão eleitoral, aos deputados estaduais, aos assessores. Agradecer também a todas as pessoas que aqui comparecem, na pessoa dos representantes da diretoria anterior, finda. Agradecer aos eleitos, diretoria empossada, e, sobretudo, a gestão, ora reempossada, na pessoa do Fabrício Duarte. Parabéns a todos, bom trabalho a todos e declaramos, portanto, encerrada essa solenidade de posse e tenham todos um ótimo dia. Diretoria eleita, por favor, empossada, conselheiros, uma foto oficial aqui à frente.